Em destaque no Panorama CBN, prazo para entregar a declaração do imposto de renda começa hoje. Última semana da CPMI do INSS inicia com depoimento da ex-noiva do banqueiro Daniel Vorcaro. Caso em Riborel, Tribunal do Júri julga padrasto e mãe a partir desta segunda-feira. Tenente-coronel preso por morte de esposa PM é denunciado por assédio contra outras policiais. Israel lança ataques contra Teherã e Irã ameaça implantar minas navais no Golfo. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de segunda-feira, 23 de março de 2026. Como é que foi de fim de semana? Tudo tranquilo? Espero que tenha sido. Vamos juntos para mais uma semana cheia de notícias e eu te conto em menos de meia hora aqui no Panorama. Começo contando que a Receita Federal está abrindo hoje o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda de 2026. Está obrigado a declarar quem recebeu R$ 35.584 no ano passado. Isso equivale a R$ 2.965 por mês, com salário, aposentadoria, aluguel, entre outros rendimentos, né? O prazo para entrega vai até o dia 29 de maio. A previsão da Receita é pagar 4 lotes de restituição nesse ano, um a menos do que no ano passado. O primeiro vai ser pago em 29 de maio mesmo. O segundo será depositado no dia 30 de junho, quando a Receita espera já ter feito a restituição de cerca de 80% dos contribuintes. Os 2 lotes restantes serão pagos em julho e em agosto. Diferentemente do ano passado, a declaração pré-preenchida estará disponível desde o início da entrega, a partir de hoje. E é preciso ter a conta gov.br nível ouro ou prata. Quem optar pela declaração pré-preenchida deve checar todos os dados e valores informados, claro. E a Receita criou também campos específicos para a declaração de renda obtida com aposta em bets. A entidade destacou que os ganhos com apostas precisam ser informados porque são considerados rendimentos tributáveis. Só haverá cobrança de imposto se o ganho com as apostas ultrapassar R$ 28 mil no ano. Quem perder o prazo estará sujeito a uma multa a partir de R$ 165. A estimativa do governo é receber 44 milhões de declarações neste ano. A última semana de trabalhos da CPMI do INSS começa sob incerteza quanto à prorrogação da atividade do colegiado. Parlamentares estão aguardando uma decisão do ministro do Supremo, André Mendonça, sobre o mandado de segurança apresentado pela presidência da CPMI. Sem respostas até aqui, a tendência é de que o encerramento das atividades ocorra até o fim da semana. Hoje, a CPMI pretende ouvir a ex-noiva do banqueiro Daniel Vorcaro, Marta Graeff. Mesmo com sinais do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de que não vai prorrogar os trabalhos, o presidente da comissão, Carlos Viana, mantém o otimismo. Só que ele estabeleceu como plano alternativo a leitura do relatório final na quarta-feira e a votação na quinta, último dia de funcionamento. A depender da decisão do STF, esse cronograma pode ser modificado para uma eventual extensão dos trabalhos. O relator, deputado Alfredo Gaspar, deve apresentar um parecer com mais de 5.000 páginas, segundo os aliados. O documento pretende incluir mais de 200 pedidos de indiciamento, com base em depoimentos que já foram colhidos e levantamentos de documentos encaminhados à CPMI. Paralelamente, deputados governistas estão articulando a apresentação de um relatório alternativo. O deputado Paulo Pimenta pretende contestar as conclusões apresentadas por Gaspar e incluir aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no escopo do texto principal. Para o analista político Melilo Diniz, o prazo não deve ser postergado, não. E a CPMI já perdeu o papel inicial, segundo ele, sendo usada como mecanismo político pela oposição e pelo governo. Ele acredita que a prisão de Vorcaro pode influenciar os textos dos relatórios finais. A tendência é que os documentos consolidem versões já conhecidas. De um lado, a tentativa de restringir responsabilidades a falhas administrativas. De outro, o esforço para ampliar o alcance político das conclusões.
O desfecho da CPMI ocorre em meio à expectativa sobre a delação de Daniel Vorcaro, que chegou a ser convocado a prestar depoimentos antes de ser preso, mas recebeu habeas corpus e foi liberado. Caso não haja decisão favorável pela prorrogação da CPMI, aí a comissão vai ser encerrada mesmo com o envio das conclusões ao Ministério Público. O Banco BTG Pactual suspendeu as operações com Pix após a instituição sofrer um ataque hacker que desviou cerca de 100 milhões de reais do banco. O incidente aconteceu neste domingo. Conforme interlocutores da empresa, a maior parte dos recursos já foi recuperada, restando entre 20 e 40 milhões a serem buscados. Vamos falar de política agora, começando pelo Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro marcou um evento para anunciar que vai renunciar ao mandato nesta segunda-feira. Durante o fim de semana, aliados receberam um convite para o ato agendado para acontecer hoje no Palácio Guanabara, sede do governo no Rio. A cerimônia deve ocorrer no fim da tarde. A chapa de Castro é investigada por abuso de poder político e econômico. Então, ele renunciaria antes de antes de uma possível cassação. Mas ele também já tinha manifestado a intenção de concorrer ao Senado, o que o obrigaria a se desincompatibilizar até o dia 4 de abril. E no âmbito nacional, a pré-campanha da oposição já está nas ruas do Nordeste, enquanto o Palácio do Planalto demonstra dificuldades para estruturar uma contraofensiva ágil. Na primeira agenda na região historicamente favorável ao PT, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato, realizou atos no Rio Grande do Norte, mirando o eleitorado feminino e criticando duramente a segurança pública sob a gestão petista. Flávio acusou o governo de leniência com o crime organizado por não classificar facções como terroristas. É um governo que não quer tratar Comando Vermelho, PCC e outras organizações criminosas como terroristas. Bom, a movimentação antecipada de Flávio evidencia a paralisia do lado governista. Nos bastidores, integrantes do PT avaliam que o governo está demorando para reagir e para cobrar uma estratégia ofensiva imediata para estancar o desgaste nas pesquisas de aprovação e para evitar a perda de votos. A demora na reação expõe diferentes visões dentro do próprio partido. Há quem defenda que o presidente, o Lula, assuma uma postura mais combativa na disputa. Por exemplo, faz parte da linha mais aguerrida o deputado Lindbergh Farias, que disse à CBN que vai protocolar uma representação na Justiça Eleitoral contra Flávio Bolsonaro por campanha antecipada. Ele está falando de chapas, ele tem jingle. Isso não pode. Isso é crime eleitoral. Na verdade, a campanha começa lá à frente. Agora, nós não temos medo do Flávio Bolsonaro. Não temos medo do que ele fala sobre segurança pública. A única política do pai dele, do Jair Bolsonaro, na segurança pública foi liberar as armas. Acabou fortalecendo as milícias e as organizações criminosas. Já o ministro Wellington Dias, que será um dos coordenadores da campanha de Lula, prega foco na divulgação das conquistas do governo, como a saída do Brasil do mapa da fome. É possível que tenhamos alcançado em 2025 mais de 20 milhões de pessoas que saíram da pobreza após as convenções, certamente ter a coordenação oficial, ter as condições de muito trabalho, nada de sapato alto, nada de já ganhou, vamos trabalhar com muita humildade, mas muita dedicação, muito trabalho. Eleição muito difícil foi de 2022 e vencemos. Lula convocou na última semana aliados históricos para formar a coordenação de campanha e exigiu a criação de um gabinete para responder rapidamente aos ataques. Julgamento muito importante acontece nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Após mais de 5 anos, o caso do menino Henri Borel chega ao Tribunal do Júri da capital. O julgamento colocará frente a frente acusação e defesa em um dos processos criminais de maior repercussão recente no país. Os réus são o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior e a mãe do menino, Monique Medeiros. Ambos estão presos preventivamente e denunciados pela morte da criança, que tinha só 4 anos.
Desde então, o caso percorreu um longo caminho judicial, marcado por diversas perícias, audiências e dezenas de recursos. O Jairo, que era conhecido como Jairinho, é o padrasto do menino. O processo apura as circunstâncias da morte dele. O Ministério Público diz que Jairinho, de forma consciente, causou as lesões corporais e elas foram a causa única da morte do menino. Já Monique Medeiros, a mãe, é acusada de omissão no cuidado com o filho. Apesar da data definida, o início do julgamento é cercado de incertezas. Advogados de todas as partes se reuniram com a juíza na semana passada. As defesas dos réus dizem que não tiveram acesso integral a todas as provas. O pai do menino, que hoje é vereador do Rio, diz que a intenção dos réus é protelar ao máximo o julgamento para que consigam responder o processo em liberdade. A principal tese da defesa de Jairinho é dizer que ele estava dormindo na hora da morte, para descredibilizar os laudos que apontam agressões no menino. Já a defesa de Monique Medeiros deve dizer que era ela quem dormia quando o menino morreu e por isso não pôde falar ou responder criminalmente sobre o que aconteceu. E às vésperas do julgamento teve uma baixa na lista de testemunhas, que pode atrapalhar os planos de Monique. A babá de Henri, Tainá Oliveira, não foi encontrada pelos oficiais de justiça. Com isso, a presença dela no julgamento é uma incógnita. Para a defesa de Monique, o depoimento da babá é considerado ponto-chave para concentrar apenas em Jairinho um perfil violento e atribuir a ele a responsabilidade pelas agressões, abrindo caminho para Monique ser inocentada. Bom, a acusação espera condenar Jairo e Monique a pelo menos 35 anos de prisão cada um por diferentes crimes, e esse julgamento pode durar até 5 dias. Agora, um outro caso de grande repercussão recente. Uma policial militar denunciou ter sofrido assédio sexual por parte do tenente-coronel Geraldo Neto, que é réu por feminicídio da esposa, também PM, Gisele Alves Santana. Segundo ela, o caso ocorreu no segundo semestre do ano passado, quando ele ainda era casado com Gisele. A identidade da policial não foi revelada por medo de retaliação. Em depoimento, ela diz que o oficial tentou beijá-la e que, após recusar as investidas, ela foi transferida de batalhão por vingança. E o Fantástico deste domingo revelou novas imagens do tenente-coronel após o disparo que resultou na morte da Gisele. As imagens que ajudaram na investigação do caso são das câmeras corporais de policiais que atenderam a ocorrência. Eles chegam ao local e paramédicos socorrem Gisele na sala. O PM que chefiava a equipe recebe a arma que a baleou. Geraldo Neto passa o tempo quase todo no telefone. Em determinado momento, um policial se aproxima para ouvir a versão dele sobre o que teria acontecido. E em seguida ele fala sobre onde que estava a arma guardada, segundo ele, em cima do guarda-roupa. A perícia, inclusive, concluiu que Gisele não conseguiria alcançar a arma. As câmeras corporais também registraram um momento em que o tenente-coronel insiste em tomar um banho e é questionado pelos policiais. Um mês após o crime, Geraldo Neto virou réu por feminicídio e fraude processual. Segundo os investigadores, além de matar Gisele, ele alterou a cena do crime. E a polícia militar afastou um agente que foi filmado chutando o rosto de uma mulher durante uma abordagem. Esse caso aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo. As imagens das câmeras corporais estão sendo analisadas e a corporação instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do caso. Na Bahia, o diretor do Conjunto Penal da cidade de Paulo Afonso, suspeito de matar a namorada, havia começado o relacionamento com a mulher há uma semana. O crime ocorreu neste domingo, durante uma viagem do casal para Aracaju. Ainda não há informações sobre o que motivou esse crime. E a Polícia Civil está investigando o caso. Vamos agora falar do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 5 alertas meteorológicos para diferentes regiões do país. Sul, norte, vários estados. É uma grande abrangência, com previsão de chuvas intensas, tempestades e ventos fortes já para essa segunda-feira. Segundo o órgão, há risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. É bom dar uma olhadinha para ver se seu estado está nesse nível, né?
nesse aviso lá no site do INMET. E tem uma pesquisa que revelou que a quantidade de calor acumulada pela Terra atingiu um nível recorde em 2025. As consequências, segundo o levantamento, podem durar milhares de anos. O período entre 2015 e 2025 marca os 11 anos mais quentes já registrados. O ano de 2024, que começou sob a influência de um poderoso evento El Niño, permanece como o ano mais quente. Os dados são da Organização Meteorológica Mundial, que é uma agência da ONU. Destaques internacionais, começando pela guerra. Israel lançou nesta segunda-feira uma nova onda de ataques contra o Irã. Por sua vez, o Irã ameaçou implantar minas navais no Golfo, caso Estados Unidos e Israel ataquem qualquer de suas costas ou ilhas. E falou em adotar medidas de retaliação contra infraestruturas de energia no Oriente Médio. A imprensa iraniana relatou explosões em Teherã depois que Israel anunciou os ataques contra a capital iraniana, enquanto Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos também interceptaram mísseis e drones. Pelo menos 40 infraestruturas energéticas na região estão gravemente ou muito gravemente danificadas ao longo de 9 países do Oriente Médio. Teherã respondeu aos ataques com mísseis e drones contra Israel e os países do Golfo, atingindo instalações de energia e embaixadas dos Estados Unidos. Também interrompeu o trânsito pelo Estreito de Hormuz, por onde, antes da guerra, a gente vem falando isso aqui, passava 20% da produção mundial de hidrocarbonetos. O presidente americano Donald Trump ameaçou destruir as centrais de energia do Irã se o estreito não for reaberto em 48 horas, no momento em que o preço do petróleo é negociado ao redor de $100 por barril. O ultimato de Trump terminaria às 8h44 da noite no horário de Brasília, nesta segunda-feira, madrugada de terça em Teherã. E, ao mesmo tempo, o governo de Israel anunciou restrições às operações no Aeroporto Internacional de Tel Aviv, manobra que ocorre diante do aumento dos ataques iranianos e da iminência de uma ofensiva terrestre de grande porte no Líbano. A decisão impacta o número de decolagens e pousos, além da quantidade máxima de passageiros a bordo em voos. Empresas estrangeiras não operam no país desde o começo da guerra. Ontem, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou a cidade alvo de um bombardeio iraniano que deixou dezenas de feridos. Ele pediu que a população israelense permaneça em abrigos, porque, segundo o premier, o país todo é linha de frente neste momento. A guerra no Oriente Médio entrou na 4ª semana e os ataques, como eu falei, não param. O conflito já deixou milhares de mortos, principalmente no Irã e no Líbano. Protestos contra a guerra ocorreram em várias cidades ao redor do mundo nesse fim de semana. Em Nova York, um avião colidiu com um caminhão de bombeiros da autoridade portuária no aeroporto de LaGuardia, por volta das 11h40 da noite neste domingo, causando o fechamento do aeroporto. 2 pessoas morreram e outras 2 estão feridas. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos emitiu uma ordem de interrupção de solo para todos os aviões no aeroporto. E a previsão é de que o terminal fique fechado pelo menos até o fim da tarde desta segunda-feira. Um site mostra que os aviões que chegavam foram desviados para outros aeroportos ou retornaram ao ponto de origem. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o nariz da aeronave levantado e danificado. Passageiros já teriam desembarcado quando o acidente ocorreu. 4 ambulâncias pertencentes a uma organização da comunidade judaica no norte de Londres foram incendiadas. Um incidente que está sendo tratado como crime de ódio antissemita. Vários cilindros que estavam nos veículos explodiram, causando a quebra de janelas em um bloco de apartamentos próximo. Foi o que informou a Brigada de Incêndio de Londres. Não havia feridos até o momento em que eu gravava, porque as pessoas foram até retiradas de casa, como medida de precaução. Golders Green, onde aconteceu o caso, é um bairro de Londres com uma grande população judaica. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manifestou a esperança de que os Estados Unidos continuem os esforços para encerrar a invasão da Rússia. Ele disse também que o exército russo está tentando intensificar ataques na linha de frente. Contudo, a atenção de Donald Trump está nas ofensivas contra o Irã. Durante 2 dias, enviados especiais da Ucrânia e dos americanos se reuniram.
Os negociadores de ambas as nações falaram em avanços após o encontro, mas ainda sem dar detalhes. E o governo de Cuba enviou um alerta aos Estados Unidos neste domingo, dizendo que as Forças Armadas cubanas estão preparadas para responder a qualquer possível agressão norte-americana. O recado cubano ocorre em meio à retomada de pressões por parte de Donald Trump, que voltou a mencionar a possibilidade de ações contra a ilha. A posição foi apresentada pelo vice-ministro das Relações Exteriores cubano durante uma entrevista à rede NBC. E teve Lollapalooza. Destaque da noite, mas sem muitos privilégios, Tyler, The Creator, fechou o Lollapalooza Brasil 2026 com um show bem-humorado e marcado por muita dança. O cantor teve um público menor do que o de Sabrina Carpenter e Chappell Roan, artistas que foram as grandes atrações nos dias anteriores. O rapper norte-americano começou a apresentação com parte do público ainda chegando, após assistir a neozelandesa Lorde em um palco diferente. A 13ª edição do Lollapalooza reuniu 285 mil pessoas no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, somando os 3 dias de festival. A lista de atrações contou com mais de 70 artistas. O line-up desse ano comprovou que o festival ainda tem cacife para trazer os nomes do momento ao país. O Lollapalooza também se consolidou como um evento de marcas. Fãs chegaram a passar 8 horas em filas para ganhar brindes. E rapidinho sobre a passagem da cantora Chappell Roan pelo Brasil, deu o que falar, né? Ontem ela publicou um vídeo tentando se defender da acusação feita pelo jogador Jorginho, volante do Flamengo, de que um segurança teria intimidado a enteada dele de 11 anos, filha do ator Jude Law, depois que a criança tentou se aproximar da artista americana no café da manhã em um hotel de São Paulo, onde estava todo mundo lá. Jorginho, a mãe também e a criança estavam hospedados no mesmo hotel da cantora. E aí no vídeo, depois, né, de toda a confusão, de toda a repercussão que foi grande, a Chappell Roan disse que o segurança não era da equipe dela e que ela não tomou conhecimento do incidente. Para ela, o segurança deveria ser um funcionário do hotel. Mas a Catherine, que é a mãe da menina, falou depois nas redes sociais que o segurança não parecia ser do hotel, que ele estava acompanhando a cantora, que é rodeada de algumas polêmicas, né? Enfim, deu o que falar mesmo. No futebol, Corinthians e Flamengo empataram em 1-1 em um jogo movimentado da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Dorival Júnior teve dificuldades para furar o bloqueio dos flamenguistas após Everton Araújo ter sido expulso. Paquetá marcou para o clube carioca e Yuri Alberto para o clube paulista. Nos outros jogos, o Remo goleou o Bahia por 4-1 e o Atlético Paranaense venceu o Curitiba por 2-0. Com empate em 0-0 com o Santos, o Cruzeiro caiu para a lanterna do campeonato. A equipe mineira permanece sem vencer, enquanto o time de Neymar emendou o 4º jogo sem vitória. O Vasco venceu o Grêmio por 2-1 e o Internacional ganhou da Chapecoense por 2-0. O Vitória superou o Mirassol por 1-0. E mesmo após a vitória contra o Bragantino no sábado, o técnico do Botafogo, Martin Anselmi, foi demitido ontem. No total foram 18 jogos do argentino pelo clube, com 7 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. Atualmente o time está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E vamos encerrando aqui o Panorama CBN da manhã de hoje. Só começando a semana juntos, né? Lembre-se que tem o Panorama da Noite também com o Leandro Gouveia. Aqui no time, eu, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor, Lucas Soares. Obrigada pela companhia, viu? Até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.